Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em 1º livro de Reis, capítulo 18. Verso de número 21. Primeiro livro de Reis, 18, 21. Todos já acharam? Amém? Amém, queridos? Aqui, ó. É bom que vocês abram a Bíblia. Não perca o costume de manusear a Bíblia. Mas nós temos hoje a facilidade aqui na igreja. Então eu dou um tempo para os irmãos acharem a Bíblia, mas leia aqui, para que seja todos lendo da mesma maneira. Porque nós temos traduções diferentes, né? Então vamos ler. Vamos ver primeiro o lado, meu lado direito. 1, 2, 3. Será que vocês leem da mesma maneira que eles leem? Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Elias se achegou a todo o povo e disse: Elias é um profeta, um homem de Deus, um homem que tinha uma maturidade espiritual impressionante, um homem íntimo de Deus, que recebia diretamente de Deus as orientações e as palavras que deveria falar ao povo que era povo de Deus. Esse homem vem de uma região desconhecida. A família dele era uma família humilde. Ele era um homem humilde. Não tinha antecedente, não tinha conhecimento, ninguém o conhecia. Mas Deus viu nele algo que o ser humano é incapaz de perceber. Deus viu um homem zeloso. Deus viu um homem que amava a Deus e que andava de conformidade com os preceitos de Deus. Então Deus disse: você vai ser um instrumento em minhas mãos. E você vai falar ao povo aquilo que eu tenho para dizer ao povo. Esse homem se dispôs a ser a boca de Deus, a falar tudo aquilo que Deus lhe ordenava, lhe orientava para que falasse ao povo. Ele está sendo levantado como profeta, a boca de Deus, no momento dificílimo para o povo. Um momento em que Israel, a menina dos olhos de Deus, o povo que Deus amava,
O povo que Deus havia separado para manifestar a glória dele. O povo que Deus amava de uma maneira especial. Havia se afastado, se corrompido. Estava longe daquele povo que exaltava e glorificava o nome do Senhor. Deus está levantando esse homem para dizer, olha, você precisa falar ao povo o que eles precisam ouvir e não aquilo que eles gostariam de ouvir. O profeta, ele não fala o que o povo deseja ouvir, mas ele fala aquilo que Deus quer que ele fale e que o povo precisa ouvir. No momento de corrupção, no momento de afastamento, momento em que o povo abandonara a fé e estava seguindo a outros deuses, Deus vai levantar esse homem. Do nada. Alguém sem nome, sem projeção, mas que amava a Deus profundamente, e que se colocava à disposição de Deus, mesmo que se fosse para ser morto. Ele queria ser um instrumento nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz que, nesse período, que Elias chama o povo até ele. Muitas pessoas, muitos outros profetas, muitas outras pessoas que se diziam ser servo de Deus, pronunciavam palavras elogiosas que massageavam o coração do povo, a mente do povo. Mas Elias os chama até si e disse, até quando vocês estarão vacilantes entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar com a vida espiritual de vocês vacilante? Elias está trazendo um recado de Deus ao povo. Ele diz, se vocês acham que o Senhor é Deus, sigam. Mas se vocês acham que é Baal, então siga Baal. Mas não fique na dualidade, não fique dividido. Elias traz uma palavra dura, mas para abrir a mente e o coração daquelas pessoas. Eu anotei aqui, e eu vou estar lendo o que eu anotei. Essa passagem bíblica nos fala de um momento em que o povo de Deus, ou seja, Israel, deixou-se ser levado à idolatria. Isso não aconteceu de uma hora para outra, mas foi um processo lento, mas com consequências terríveis para o povo. Levantou-se naquela época em Israel um rei chamado Acabe. Diz a Escritura que esse rei foi o pior de todos eles. Veja o que diz a Escritura a respeito desse rei. 1 Reis 16, versículo 30 a 33. Diz assim, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes deles.
Israel, reino do norte, porque Israel foi dividido em reino do sul e reino do norte. 10 tribos formaram o reino do norte e 2 formaram o reino do sul. Este é Israel, o outro é Judá. Aqui diz que esse homem que estava reinando em Israel, aquelas 10 tribos, foi o pior de todos os reis que até então havia se levantado para conduzir o povo de Deus. E no versículo 31 diz assim: e sucedeu que, como fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nadab, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etabael, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele mesmo havia edificado em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor do que Israel, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Olha como esse homem foi mau aos olhos de Deus. Esse homem casou-se com uma sacerdotisa de Baal, uma princesa fenícia, separada do povo de Deus, que era já proibido. Ele toma para si uma mulher fenícia, com seus costumes, com seus deuses totalmente diferentes. Ele toma para si como sua esposa. E aí começa a decadência moral e espiritual do povo de Israel. Esse homem, ele, durante o seu reinado, que durou 22 anos, se tornou um fantoche nas mãos de Jezabel. Jezabel era uma princesa dos fenícios, sacerdotisa de Baal e Azera, conhecida por sua violência, desejo forte pelo poder, e ela perseguia e mandava matar todos os profetas de Deus. E onde estava Acabe? Nas mãos de Jezabel. Ele havia dado um passo para a idolatria, quando traz para dentro da sua casa a Jezabel. E ali ela manipula ele. Ela vai introduzindo a adoração a Baal. E ela ganha força, porque Acabe já não reinava mais, quem dominava era ela. Ela vai ganhando força e ela começa não só a levantar, através do rei, adoradores a Baal, mas ela passa a perseguir os adoradores de Deus. Todos aqueles que se levantavam para adorar a Deus eram perseguidos, maltratados e muitos mortos. Essa mulher era terrível. Embora Israel tivesse um Deus, Jeová, ele passou a ser um Deus cultural. Não tem muita gente que diz assim: eu sou servo de Deus, mas você vai na igreja? Não. Você conhece a palavra de Deus? Não. Você conhece alguns preceitos de Deus? Não. Como que diz ser servo de Deus? Deus passou a ser um Deus cultural. Um Deus que não era mais adorado, servido em Israel.
o forte, o adorado, era o deus fenício, chamado Baal, e sua esposa, chamada Azera. Havia sido introduzido sorrateiramente, aos poucos, a adoração a Baal. Ninguém se levantou, ninguém questionou, e aquilo foi ganhando força, foi ganhando corpo, e agora foi banido o culto a Deus. E o culto vigente é o culto a Baal. Baal era o rei, era o deus da fertilidade dos sírios, dos fenícios. A ele era atribuído aquela boa colheita. Ele era tido como Deus que fazia a colheita prosperar. Os deuses pagãos, Baal e Azera, havia tomado o lugar de Deus. Você lembra que nós lemos no versículo 21? Até quando cochearei entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar? Uma hora serve a Deus, uma hora serve a Baal. Defina a quem vocês querem seguir. Interessante que lá no finalzinho diz assim: e o povo nada respondeu. O povo havia ficado em cima do muro. O profeta questionou o povo, e o povo nada responde, nem que sim, nem que não. Ficou em cima do muro. E quem fica em cima do muro já tomou partido. Às vezes a pessoa pensa, não, vou ficar em cima do muro, nem para lá, nem para cá. Já tomou partido. Ele está dizendo, se Deus é Deus para você, se Deus é Deus para vocês, segue Ele. Mas se Deus não é Deus e Baal é Deus, segue Baal. Não fique em cima do muro, porque Deus não se agrada disso. Eu estava pensando, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando nos nossos dias. Quando a gente lê um texto desse, fala, mas não é possível, o povo de Deus que viu a glória de Deus, as maravilhas de Deus, o poder de Deus como nenhum outro povo. Como é que o povo pode se calar? Como o povo pode aceitar a adoração a Baal e não a ele? Sem questionamento, sem se posicionar. E aí eu trouxe para os nossos dias. Eu trouxe para o momento atual nosso. A gente fica triste. A gente fica perplexo. A gente fica espantado. Como pode o povo escolher ficar em cima do muro? Aceitar Baal, aceitar a adoração a outro Deus que não Deus. Eu estava pensando nisso. E me veio à mente o povo de Deus hoje.
quantos de nós, povo de Deus, não estou dizendo vocês, eu, mas quantos de nós hoje está na mesma posição desse povo? Veio aí o carnaval, não vem? Quantos cristãos estavam lá? Quantos cristãos ligaram a televisão para ver o desfile? Quantos de nós tem gasto mais tempo? Acho que foi João Jorge falou, ou Anderson que falou. Quantos de nós tem gastado mais tempo no WhatsApp, nas redes sociais, do que em a oração e leitura bíblica? Lá, Baal era representado por uma imagem, um ídolo, uma estátua. Mas quanto de nós hoje tem dobrado o joelho, diante dessas coisas terríveis que têm acontecido? O povo de Deus tem sido perseguido, humilhado, maltratado, e o que a igreja tem feito? Não chegou ainda até mim? Não chegou aqui? Lava as mãos. Estamos calando diante de tantas coisas erradas que têm acontecido no nosso meio hoje. Quantas perseguições à igreja, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus têm sofrido. E a igreja, tal como naquela época, tem se calado. Está em cima do muro. Nem orar, pedindo a intervenção de Deus. Nós o fazemos porque ainda não chegou até a nossa tenda. Está ali, no amigo do lado, o irmão de lá, fulano de lá. Não chegou aqui, então não me incomoda, não me comove. Celina postou esses dias agora. Foi você que postou, né, Celina? A morte de, parece que 1800 cristãos na Síria. É Síria? Perseguidos por serem cristãos. Não roubaram, não mataram, não estruparam, não fizeram nada de mal. Só oraram a Deus, só levavam uma mensagem de esperança, de fé, de amor. E por causa disso, era esbofeteado, maltratado, mulher, criança, jovens. Mas não está aqui, acontecendo aqui. Não chegou na minha casa. E a gente está calado. O diabo está rodeando, usando homens, autoridade para fazer o que eles querem, prender quem eles querem, e a igreja está calada. Irmãos, nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus e clamar ao Deus que tudo pode, aquele que realmente tem poder para intervir no nosso país, no nosso estado. O Rio de Janeiro, que era conhecido como a cidade maravilhosa no mundo
todo decantada pelas belezas naturais, hoje é visto como lugar perigoso, porque a criminalidade tomou conta. E o que nós temos feito? Temos nos calado. As coisas não acontecem de repente. Esse rei, Acabe, durante 22 anos ele foi introduzindo a heresia, foi introduzindo o culto a Baal, foi estabelecendo que aquele que deveria ser adorado era Baal e não Jeová. E o povo calado. Mas louvado seja Deus, que Deus levanta homens como Elias. Ainda hoje Deus tem levantado homens como Elias para nos despertar, para nos tirar desse sono da indolência, essa mornidão, conclamando a sua igreja para colocar-se em pé diante de Deus, clamando, pedindo a intervenção de Deus. Como você tem se posicionado, meu irmão? Como você tem se posicionado diante das coisas que têm acontecido nos nossos dias? Você tem se sensibilizado? Você tem se colocado no lugar daqueles que estão sofrendo perseguição, humilhação? Ou você está como aquele povo, calado? O que significa cochear entre dois pensamentos? Até quando vamos oscilar na vida espiritual entre ser de Deus ou ser do mundo? A Bíblia nos aponta que existe só dois caminhos. Um é o caminho da facilidade. É o caminho de que não precisa ter compromisso, não precisa haver entrega. É o caminho das facilidades. É o caminho do jeitinho. É o caminho do sorrir quando alguém fala uma piada a respeito de Deus ou um palavrão. E para não ficar mal, daquele sorrisinho amarelo. Em vez de se posicionar, olha aqui, eu sou cristão, você quer falar? Não fale na minha presença. Falam de Deus, falam da família, falam de tudo que querem e a gente se cala. Esse é o caminho da facilidade. Ah, aquele crente, aquele cara, aquele é bacana, aquele é bom. Ele não se posiciona. Para ele está tudo muito bem. Desde que não atinja ele, está tudo muito bem. Esse é o caminho da facilidade. Caminho de que não precisa se comprometer com Deus. Mas existe outro caminho. Esse caminho da facilidade, ele é muito bom até determinado momento. Porque ele é caminho de morte. Lá na frente.
É o caminho que leva ao afastamento de Deus a cada dia. É o caminho que o povo de Israel entrou. Caminho da facilidade. Vou falar contra. Vou me posicionar contra. Vai trazer consequência para a minha vida. Irmãos, morrer, todos nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Mas como vamos morrer? Isso é que é importante. Às vezes ficamos preocupados em nos posicionar, porque vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados, vamos ser... Irmãos, todo grande homem e toda grande mulher de Deus que foram relevantes, eles padeceram. Mas tem o nome deles escrito lá no livro da vida. Quando o Senhor voltar, vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai. Mas quem entra para o caminho da facilidade, ele vai dizer lá: mas Senhor, eu fui na igreja, eu era até membro, pergunta ao pastor Carlos se eu não ia lá no culto. E Jesus vai falar assim: ó, eu não conheço você não. Você não se posicionou, você teve vergonha de mim. Você, nas vezes que podia se posicionar, colocar-se como servo do Deus vivo, alguém relevante, você se omitiu. Você se envergonhou de mim. Você não falou do meu amor, da minha misericórdia, no meio dos seus colegas, dos seus familiares. Esse é o caminho da facilidade. E conduz o homem ao afastamento de Deus para sempre, que é a verdadeira morte, o afastamento de Deus pela eternidade. Em contrapartida, existe o caminho difícil. Caminhos bem estreito. E você vai ser perseguido, humilhado, maltratado. Mas você vai receber lá no finalzinho uma palavra dizendo assim: vinde bendito do meu Pai. Vida eterna está te reservado diante de Deus. A gente, quando lê a Bíblia, a gente deve orar e pedir a Deus: Senhor, se revela. Mostra-me aquilo que os olhos humanos, o entendimento humano não pode perceber. Fala comigo. Vir à igreja, estar com os irmãos é algo maravilhoso. Eu prezo demais. Mas não é tudo. Se eu fora daqui não tiver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. Estou dizendo ser perfeito. Esse camarada não erra, não. Aquela mulher não falha. Não é isso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia diz, ainda mais, destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus te alcançou. Diga para o seu irmão: Deus te alcançou, meu querido. Deus se manifestou para você como Deus misericordioso que é. Ele não te achou bonito, Ele não te achou especial, Ele não te achou excepcional. Ele te olhou com todas as suas falhas, mas Ele te amou. Diga: Deus te
amou, apesar da sua falha, apesar de você às vezes fazer coisa que o desagrada, Ele te amou. O diabo, diz a Bíblia, que está andando próximo da gente, nos observando. E diz a Bíblia que ele nos observa esperando o momento da nossa fraqueza para invadir a nossa vida, rebentar conosco. E só há um que pode impedir isso, é o Espírito Santo de Deus. E Deus tem feito isso em seu favor. Senão você estava arrebentado, eu estaria arrebentado, não estaríamos mais aqui. Então esse Deus maravilhoso que nos ama e que coloca anjos poderosos ao nosso derredor, nos guardando, merece de nós um posicionamento. Eu sou de Deus. Diga para você mesmo: eu sou de Deus. Você foi lavado, remido, comprado pelo sangue precioso de Jesus lá da cruz do Calvário. Não se esqueça disso, irmão. Quando você estiver conversando com alguém que não seja da mesma fé, ou com alguém da fé, diga quem você é. Eu sou um remido lavado pelo sangue precioso de Jesus lá na cruz do Calvário. Eu fui resgatado, comprado pelo sacrifício dele lá na cruz. Testemunhe desse Deus maravilhoso para os seus parentes, amigos, para os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas lá do colégio. Diga para eles: eu sou de Deus. Essa pergunta de Elias se o Senhor é Deus, siga Ele. Nós cantamos aqui agora, né? Um hino que fala que nós somos de Deus, que amamos a Deus. Viva assim, em todos os lugares que você for. Irmãos, coisa bonita, coisa prazerosa é quando você escuta alguém falar assim: não, ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Nós vamos visitar seu Renato. Ore por ele. Deus tem sustentado e preservado a vida do nosso irmão, mas ore por ele. E ele, quando eu cheguei lá, ele me reconheceu, viu? Me reconheceu. Pastor! Aí, estava lá a enfermeira. Ele falou assim: esse aí é pastor. Não é como alguns. Ele é pastor. Eu pensei assim, porque ele perdeu a memória? Não. Identificou. Ontem eu e Eliana estávamos passeando na rua, fazendo compra. Encontramos uma pessoa que há uns 20 anos atrás já frequentou aqui conosco.
E hoje está com os filhos já casados, né? E ela falou assim: pastor, eu passei com meu filho lá na porta da igreja de carro. E o meu filho falou: aí é a igreja do pastor Carlos. Eu quero dizer que eu não tenho igreja, eu sou igreja da... Não diga a igreja do pastor Carlos, mas ele falou: a igreja do pastor Carlos. O que ele falou para ela, Eliana? Aquele é pastor. Não é para se orgulhar, não é isso, irmãos. Vocês já estão bastante tempo comigo, sabem que eu não faço isso. Mas é prazeroso você ser identificado como um homem e uma mulher de Deus. Se é Deus, segue Ele. Se Deus é Deus para você, faça o que Ele manda. Vós sereis meus amigos, como? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mandou. Quem disse isso? Agora foi eu, reportando o que Jesus falou lá atrás. Você não pode ser amigo, eu não posso ser amigo, nós não podemos ser amigos de Deus se a gente não fizer o que Ele manda. Ao amigo Deus revela, ao amigo Deus se manifesta, ao amigo Deus sustenta, abençoa, protege. Queremos ver a glória de Deus. Queremos ser usados poderosamente por Deus. Mas qual é o nosso grau de intimidade com Deus? Você tem se posicionado como servo de Deus, onde quer que você vá? Fora do arraial? Lá no seu colégio? No seu trabalho? As pessoas têm te identificado como servo de Deus? Triste. É quando a gente anda até com a Bíblia debaixo do braço. E até fala do amor de Deus. Mas não vive o amor de Deus. Graças a Deus que tem ainda se utilizado de homens comprometidos com a sua obra, com a sua palavra, que tem falado aos nossos corações. A palavra genuína de Deus, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E hoje a minha pergunta é a mesma de Elias. Deus tem sido o seu Deus? Se Ele tem sido o seu Deus, o honre, sirva, adore. Ministério de louvor. Porque Deus não se engana. Não dá jeitinho. É ou não é. O Deus que nós servimos é Deus poderoso, que pode te fazer entrar no céu, ou pode te lançar para sempre longe dele. E onde Deus está é céu, é bênção, é alegria.
mas no outro lugar, chamado inferno, é dor, sofrimento eterno. Não brinque com Deus. Não fique em cima do muro como o povo ficou. Após ouvir essa palavra, Elias conclama o povo: venham para perto de mim. Venham para perto de mim. Deus quer que você esteja pertinho dele. Então o povo se aproximou de Elias. E a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava em ruína, quebrado. Sem restaurar o altar, o fogo não desce, a glória não se manifesta. Eu não sei, irmãos, a vida de nenhum de vocês. Eu sei aqui. O que vocês fazem fora, só Deus sabe. Mas hoje Deus me levantou para falar ao coração de alguns. Você quer ver a glória de Deus? Quer ver o poder de Deus? Se aproxime dele. Repare o altar que está destruído. Jogue fora tudo aquilo que tem te impedido de buscar a Deus. Se derrame diante do altar em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e preste-lhe culto. Uma vez reparado o altar, restaurado o lugar de adoração, que é o seu coração, é o meu coração, você verá a glória de Deus, verá o poder de Deus de uma forma extraordinária. E diz a palavra de Deus que depois de tudo isso, Deus manda fogo do céu. E não só consome o holocausto, mas ele consome também tudo aquilo que estava ali. Até as pedras Deus consumiu. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim? Ele pode restaurar o altar e consumir tudo aquilo que impede o seu agir na sua vida. Tudo aquilo de errado, tudo aquilo de estranho, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que te impede de receber a glória de Deus. O fogo vai descer sobre a sua vida. Sabe qual é o símbolo do Espírito Santo? É o fogo. Quando o Espírito Santo vem, é consumido todo o pecado. Tudo aquilo que te impedia de alcançar a bênção, de alcançar a graça, de alcançar a comunhão mais íntima e profunda com Deus, é destruído. Nós vamos cantar uma música. E quando estiver cantando essa música, é você e Deus. Ele disse: chegue para perto e eu vou te chamar. Chegue para perto. Mas não vou te chamar, chegue para perto para receber uma casa, para receber. Não, não é isso.
mas uma vida de consagração, de dedicação, uma vida preparada para receber a glória de Deus, o fogo de Deus, e você ser um instrumento poderoso na mão dele. Ministério Louvor.